Senhor presidente, senhores deputados, eu quero trazer um assunto à tribuna hoje que eu considero extremamente grave e requer do governo do Estado providências urgentes para solucionar este problema. No semestre passado, eu recebi aqui na Assembleia Legislativa pedidos de ajuda de pacientes com câncer que necessitam de radioterapia. Pessoas que estavam já com o encaminhamento feito pelos médicos, mas que não conseguiam agendar este tratamento na rede pública. Pessoas que necessitam de fazer esse tratamento pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, porque são hipossuficientes, não têm condições de bancar este tratamento na rede privada. Acontece que nós, aqui em Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul, de um modo geral, não estamos tendo este serviço pelo Sistema Único de Saúde a contento, no sentido de atender a demanda que é grande. Nós temos hoje 270 pacientes na fila esperando o agendamento para a radioterapia. Eu fico pensando, uma pessoa que tem câncer, uma pessoa que tem um encaminhamento do médico para fazer este tratamento, que é uma esperança de cura para uma doença grave, e depois, quando procura o Sistema Único de Saúde para o agendamento do seu tratamento, se depara com uma fila de 270 pessoas. E aí, nós ficamos pensando, o câncer é uma doença que pode ser curada se for diagnosticada no início e se o tratamento for feito de imediato. Agora, uma pessoa que fica meses esperando pelo tratamento, com certeza a doença vai avançar e a chance de cura diminui sensivelmente. Esta situação poderia ser diferente se o governo do estado de Mato Grosso do Sul tivesse implantado o serviço de radioterapia no Hospital Regional Rosa Pedrocian, como foi acertado com o Ministério da Saúde ainda no governo André Putinelli. Na gestão, segundo o governo, segundo mandato do governador André Putinelli, foi feito um acordo, um convênio com o Ministério da Saúde para a implantação de 5 aceleradores lineares aqui no Mato Grosso do Sul para atender a população. No hospital regional, no hospital universitário, na Santa Casa, no Alfredo Abrão e também em Dourados. Mas acontece que a verba do Ministério da Saúde veio para o Estado, os equipamentos vieram para o Estado, mas o governo, o hospital regional, não instalou o acelerador linear no hospital público para atender pelo SUS a população. Todos se lembram aqui na época da chamada Operação Sangue Frio, que prendeu pessoas que, inclusive, acabou investigando um esquema envolvendo o Hospital do Câncer e alguns profissionais
para que os pacientes do SUS fossem direcionados para o tratamento particular. Isso foi chamado de máfia do sangue, máfia do Operação Sangue Frio. Para que não houvesse o tratamento disponível pelo Sistema Único de Saúde e os pacientes fossem obrigados a pagar pelo tratamento particular. E isso só poderia ser resolvido se o Estado tivesse cumprido com aquilo que acertou com o Ministério da Saúde e implantasse o sistema de radioterapia no hospital regional. Portanto, eu estou aqui, além de fazendo uma denúncia, cobrando do governo do Estado, do secretário de Saúde do Estado, Geraldo Rezende, providências no sentido de fazer, instalar e funcionar o acelerador linear, o sistema de radioterapia no hospital regional para atender os pacientes do SUS, aqueles que não têm condições de pagar por este tratamento. Ainda no final do semestre passado, ainda nas últimas sessões que nós tivemos aqui, acompanhei o caso de um paciente que está com câncer de próstata já bastante avançado, necessitando de radioterapia, necessitando de tratamento urgente, e se deparou com essa situação de uma fila enorme de pacientes e o seu caso não poderia aguardar mais tempo. Portanto, eu estou aqui falando de vidas de pessoas que estão desesperadas porque se trata de uma doença grave, de uma doença que pode levar à morte se não for tratada adequadamente e no devido tempo. Eu quero dizer que a Santa Casa, que é um hospital de referência, que também fazia o tratamento, deixou de fazer pelo SUS, não faz mais radioterapia pelo SUS. Hoje nós temos o único hospital a realizar o tratamento, o Hospital do Câncer Alfredo Abrão. E o Estado, que poderia estar desenvolvendo esse tipo de tratamento no hospital regional, mesmo tendo recebido verba do Ministério da Saúde, 5 equipamentos desses que foram disponibilizados para o Estado, um deles para o hospital regional, porém não foi instalado e até hoje não está funcionando. Em 2013, foi deflagrada aquela operação da qual eu fiz referência aqui, Operação Sangue Frio pela Polícia Federal e também pela Controladoria Geral da União, e esta operação apurou diversas irregularidades ocorridas no Hospital do Câncer após o serviço da radioterapia no Estado ser terceirizado. E é justamente esta providência do Estado que eu estou aqui denunciando e repudiando. O Estado terceirizou o serviço de radioterapia para o Hospital Alfredo Abrão. E na época nós vimos, inclusive pela imprensa, situações gravíssimas, como, por exemplo, gravações telefônicas, vídeos, onde um médico falava para o outro que aquela pessoa já ia morrer mesmo, então não ia gastar tanto assim do hospital para o tratamento, e falava, ao invés de colocar ali na quimioterapia os medicamentos indicados para o tratamento do câncer, ele falava, pode pôr um sorinho. Me lembro muito bem dessa frase, foi passada várias vezes no noticiário, na televisão. Vamos colocar um sorinho
né? E a pessoa achando que estava recebendo quimioterapia, né? A família com aquela esperança de que o seu parente estava sendo tratado e a esperança de cura. Na verdade, o hospital estava enganando as pessoas, fazendo de conta que estava fazendo o tratamento indicado para o tipo de câncer que ela tinha, né? Então, essa operação Sangue Frio, ela desbaratou aquela quadrilha que estava em operação ali no Hospital do Câncer e trouxe à luz uma série de denúncias muito graves sobre aquele tratamento. E o hospital regional, que poderia ter ali um aparelho de radioterapia funcionando, simplesmente terceirizou este serviço para o Hospital do Câncer. A época em que foi deflagrada essa operação Sangue Frio, em 2013, o Hospital Regional e o Hospital Universitário, o HU, recusaram 2 aparelhos aceleradores lineares para oferecer o serviço de radioterapia à população, priorizando a contratação dos serviços em clínicas. E é isso que nós não podemos aceitar. O poder público se omitindo das suas responsabilidades e transferindo um serviço de tamanha magnitude, importância e relevância para a população, para clínicas particulares. E aí a população mais pobre, que não tem como pagar o tratamento, fica à mercê de um atendimento que demora por meses. Como eu disse, câncer não pode esperar. E aí o Estado, que tinha todas as condições para oferecer esse serviço, se recusou, se omitiu e transferiu este serviço para clínicas particulares. Isso nós não podemos aceitar e quero cobrar aqui do governo do Estado, do secretário de Saúde. Na próxima sessão estarei apresentando aqui um requerimento de informações e uma indicação para o secretário de Saúde, para que atue no sentido de que o Estado volte a oferecer este serviço público para os pacientes do SUS. É inadmissível você brincar com a vida das pessoas, como aconteceu naquela operação que nós vimos, né? Tratando com tanta frieza, né, insensibilidade, falta de ética, né, os pacientes que procuravam pelo atendimento no Hospital do Câncer, né? As pessoas, as famílias sendo enganadas que os seus pacientes estavam sendo atendidos e tratados. Imagine você ir a um hospital com uma doença grave, chega lá um médico, fala, tá bom, vamos fazer o seu tratamento, você vai lá e começa o tratamento e você está recebendo um sorinho, não está recebendo, né, um medicamento indicado para a sua enfermidade, para a sua doença. Isso é criminoso, né? Profissionais de saúde fazerem esse tipo de coisa. Eu agradeço a parte do colega capitão Contar e com certeza vou contar com a sua assinatura para que nós possamos encaminhar ao governo do Estado a nossa reivindicação e fazer essa fila de 270 pacientes diminuir rapidamente com o Hospital Regional, instalando lá o serviço de radioterapia, já que teve o apoio do Ministério da Saúde. A Polícia Federal, na época, apontou irregularidades
como contratação de empresas prestadoras de serviço de propriedade dos próprios diretores ou vinculados à família de médicos do Hospital do Câncer, contratação de familiares para ocupar funções responsáveis pelas finanças da fundação e para ocupar altos cargos, cobrança do Sistema Único de Saúde de procedimentos de alto custo após o óbito de pacientes e acordo com farmácia com indício de superfaturamento. Tudo isso, à época, foi levantado pela Polícia Federal. Só não sei dizer hoje se alguém foi preso, se alguém foi condenado, espero que sim, mas acho que o processo ainda está em andamento. Só que eu fico assim pensando como que as pessoas gostam de roubar da saúde. É impressionante. Vez ou outra, você vê no noticiário desvio de verba na prefeitura tal da saúde, desvio de recurso no estado tal da licitação superfaturada da saúde. Como, aliás, os corruptos, eles gostam de desviar dinheiro da saúde e da merenda escolar. Nunca vi. Merenda escolar também é um outro fundo que eles gostam de surrupiar, Então, não estão nem aí se as crianças vão ficar sem merenda, não estão nem aí se os pacientes vão ficar sem tratamento, sem remédio, mas esses larápios gostam de roubar da saúde e da educação, verba da saúde e da educação. Então, eu quero aqui reiterar o meu pedido para que o governo do Estado olhe por essa situação, não transfira, não terceirize um serviço tão importante como esse para clínicas particulares, hospitais particulares, mas ofereça o serviço pelo Sistema Único de Saúde para os pacientes de câncer que necessitam de radioterapia. É este o meu apelo, essa é a minha denúncia e nós precisamos de saber, inclusive, por isso eu falei aqui que vou apresentar um requerimento de informações e uma indicação. A indicação é para sugerir que o governo do Estado implante o serviço de radioterapia no hospital regional. Mas o requerimento de informações é para saber do governo do Estado se foi repassado o recurso, quanto que foi repassado pelo Ministério da Saúde para implantar esse serviço, o acelerador linear chegou, aonde que foi, para que lado que foi, por que não foi instalado, enfim, nós queremos saber essas informações do governo do Estado.